O mundo está a tornar-se cada vez mais competitivo pelos recursos e, finalmente, pelo crescimento. Esta semana falamos sobre a competitividade da Europa num mundo globalizado. Ángel Gurría, secretário-geral da OCDE, junta-se a nós para falar sobre como um mundo cada vez mais interligado está a mudar a nossa forma de crescer economicamente. Partimos com a Airbus para falar sobre competitividade e regressamos para ver porque é que as multinacionais se estão a instalar na Europa. Estados Unidos, Rússia e China, os três grandes parceiros comerciais da Europa, contribuem entre 10% a 14% para as trocas comerciais da União Europeia. Estas parcerias são fundamentais para o crescimento económico, por isso é importante começarmos por compreender os princípios básicos da balança comercial. A diferença entre exportações e importações representa a balança comercial de um país. Quando os Estados Unidos exportam um bem para a Itália, recebem euros. Estes euros permitem-lhe importar produtos europeus. As divisas relacionadas com as suas exportações servem para financiar as suas importações. O saldo da balança comercial é usado para calcular as entradas e saídas de divisas e para garantir que é possível fazer trocas internacionais. Quando as exportações superam as importações, o saldo é favorável. Mas será isso realmente um bom sinal para a economia? Isso pode indicar que o país é competitivo e que exporta muito, mas também pode indicar que é irrelevante porque o seu crescimento é baixo e as suas famílias e empresas gastam pouco. Mas, particularmente numa economia globalizada, a balança comercial não é o único indicador a ter em conta. Na verdade, uma empresa americana que produzia em Itália tem lucros que não estão incluídos na balança comercial, mesmo que sejam fontes de divisa. Para ter em conta os lucros das empresas instaladas no estrangeiro é usada a conta corrente. As multinacionais lutam constantemente para superar obstáculos e permanecer no topo da cadeia. Sébastien Le Belzic lança um olhar sobre a Airbus na Europa, que compete com a Boeing para uma cota de mercado da aviação de 75 mil milhões de euros e todos os anos uma delas ganha por uma margem muito curta. A reestruturação da EADS, o gigante europeu da aeronáutica, não põe em causa o sucesso da Airbus. Com encomendas suficientes para os próximos 8 anos, a empresa vai contratar 3.000 pessoas. Com mais de 1.200 encomendas registadas este ano, a Airbus está bem, apesar da crise. Ultrapassou mesmo ligeiramente o seu principal concorrente, a americana Boeing, e o facto de ser uma empresa europeia é um valor acrescentado. A Airbus recebeu desde a sua criação há 40 anos um grande apoio dos Estados. A investigação e desenvolvimento tem sido amplamente apoiada pela Alemanha e França, 2 dos 4 países com capitais no grupo. Os custos de desenvolvimento civil podem ser financiados até 1/3 por empréstimos concedidos pelos governos europeus. Esta é uma ajuda que nos permite compreender o risco com um pouco menos de pressão. A Airbus emprega atualmente mais de 62.000 pessoas em 18 centros em França, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Espanha. Na Airbus, na Europa, somos campeões no domínio dos motores, dos sistemas, áreas que nos são cruciais e que nos transformaram em grandes atores globais. Hoje vendemos à Boeing, Comac, etc. Conseguimos, de facto, desenvolver um ecossistema como um todo. O facto de sermos uma empresa multinacional ajuda-nos certamente a fazer negócio. Somos capazes de entender o nosso cliente localmente, estamos presentes nos territórios de todos os nossos clientes e ouvimos atentamente as suas necessidades. Em contrapartida, os Estados exigem garantias, tais como a manutenção de empregos na Europa, uma questão delicada quando a Airbus deve reduzir a sua exposição no mercado europeu.
Na indústria aeroespacial, quase todas as vendas são feitas na divisa norte-americana. No entanto, uma parcela dos custos vem da Europa, por isso todos os atores que estão envolvidos na cadeia têm o mesmo problema. O recurso ao sistema de outsourcing na produção da EADS tem causado atrasos e enfraquece a competitividade do grupo. Estima-se que isso pode afetar os seus resultados operacionais em até 110 milhões de euros. A economia global está estruturada em torno de cadeias de valor, como a da Airbus, com os bens a atravessarem fronteiras várias vezes como matéria-prima, que se transforma progressivamente no produto final. Para compreender as questões da globalização e da competitividade, falamos com o secretário-geral da OCDE. Perguntámos-lhe como é que empresas globalmente competitivas podem apoiar o lento crescimento da União Europeia e da economia mundial. Têm de aumentar a sua produtividade e competitividade. E isso faz-se usando cadeias de valor globais. Para a Europa, talvez seja um pouco mais fácil, em primeiro lugar, porque já existe um acordo de livre comércio. Em segundo, porque é fácil integrar a produção de qualquer coisa. A Europa é um lugar com um elevado conhecimento de base relativo à produção e essa tem de ser a sua vantagem competitiva. Se tira as duplicações de importações e exportações, etc., descobre que, efetivamente, o dinheiro, os lucros vão para onde o conhecimento foi originado. Os elementos institucionais são fortes o suficiente na Europa quando comparados com os Estados Unidos, Japão, a Ásia. Quando se fala de conhecimento, são mais fortes na Europa. A pergunta é se a concorrência é suficiente. Será que se faz sobressair o melhor de cada país, de cada situação, agente económico, empresa ou indivíduo? A resposta é não. Fica aquém das expectativas. Basta olhar para a educação, inovação, para a concorrência, para a flexibilidade dos mercados de trabalho, dos mercados de produtos. São estas questões que vão permitir o crescimento, a produtividade e a competitividade. E, portanto, o crescimento a médio e longo prazo. A questão é saber se o mundo inteiro se rege pelas mesmas regras. Será que conseguimos a igualdade de condições com os tratados de livre comércio que estamos a fazer? É a única forma possível. Não fomos capazes de fazê-lo em Doha, por isso estamos a lutar porque não sabemos se vai sair algo de Bali ou se não vai sair nada. A Europa é o maior bloco comercial, representa 25% da economia mundial. É por isso que a parceria de comércio e investimento transatlântico entre a Europa e Estados Unidos é tão importante. É por isso que se estão a virar agora para a China. Os mercados emergentes têm vindo a tentar competir, ainda que tenham abrandado. Isso não é um bom sinal para a globalização. Ainda representam uma parte muito pequena da economia mundial. Não vão tirar os Estados Unidos ou a Europa da recessão. Isso tem de ser feito pela Europa, pelo Japão, pelos Estados Unidos. Pode dizer-se tudo sobre os europeus. A única coisa que não se pode dizer é que eles são rápidos. Eles levam o seu tempo e isso tem a ver com a estrutura da Europa. 28 países soberanos independentes. 17 ou 18 apenas dentro do euro. Isso é difícil, mas é uma construção impressionante. Prefiro ir diretamente a Bruxelas do que a uma empresa para dizer-lhes que é preciso ganhar flexibilidade para se tornarem mais competitivos. Well, on that note, thank you very much, Mr. Gurria, for joining us. Thank you very much. Os Estados Unidos, a China e o Japão poderiam ser os investidores mais importantes da Europa, mas olhando para os 5 principais acordos de livre comércio que estão a ser negociados, vemos a Mercosul da América do Sul, a ASEAN e a Índia. Os números podem parecer pequenos agora, mas não o vão ser no futuro. Então, quais são os incentivos e os obstáculos no mercado europeu? Reino Unido, Alemanha e França são as 3 economias mais atrativas da Europa. França permanece no grupo dos 10 países mais atrativos do mundo, mas tem contras importantes. Apesar da crise no ano passado, 700 novos investimentos estrangeiros foram feitos em França. É um setor importante, já que representa quase 1/4 da força de trabalho empregada nos países industrializados e quase 1/3 das exportações francesas.
Ao contrário do que alguns possam pensar, investir em França é muito fácil. As barreiras administrativas são praticamente inexistentes, obviamente, para todos os países que fazem parte da União Europeia, mas também, naturalmente, da OCDE. Ainda assim, a legislação sobre interesses estratégicos de 2005 permite ao governo bloquear investimento estrangeiro considerado suspeito. As transferências de tecnologia são examinadas à lupa. Isso não é protecionismo, é o desejo legítimo dos Estados protegerem os seus interesses estratégicos. Ainda que a Europa, responsável pela livre circulação de capitais e de investimento, não o veja com bons olhos. Mas todos os Estados têm uma legitimidade real para ver se o investimento estrangeiro dentro do seu território é uma ameaça à segurança nacional. Outra dificuldade para os investidores estrangeiros em França é a pesada tributação e os custos de mão de obra elevados. Regra geral, os países do norte da Europa, incluindo os da zona euro, como a Holanda e a Irlanda, têm impostos sobre as empresas muito mais favoráveis do que os franceses e têm um sistema fiscal muito menos complexo do que o sistema fiscal francês. Em França, a tributação das empresas é, em média, 3 vezes maior do que na Irlanda. Portanto, grandes grupos internacionais sentem-se relutantes em optar por instalar a sua sede em Paris. Mas, em vez disso, estão todos presentes. Há muitos chineses que se tornaram ricos e que podem dar-se ao luxo de investir. Mesmo quando se fala de milhões de euros, para eles isso é barato. A China tem menos de 1% de investimentos realizados em França em 2012 devido aos sistemas administrativo e fiscal franceses. É tudo em Real Economy. Voltamos a ver-nos em 2014 com um olhar sobre o que gastou no Natal e nas mudanças de comportamento do consumidor enquanto característica definidora ou não da crise financeira. Feliz Natal e tenham um excelente ano.